essas operações de invasões mesmo, de ataques a outros países. E ela diz isso aqui, vamos lá, rapidinho. I think Americans have grown used to the idea that we were a good power in the world. Ela está dizendo que nós crescemos com a ideia de que os americanos eram um poder do bem no mundo, We tried to be and we didn't always ou que a gente tentou ser, que a gente tentava ser, não conseguia ser sempre. succeed, but we had some ideals, or there were things we stood for. There was international law. There were Mas que a gente separava alguns ideais, havia lei internacional. international institutions that we backed. And once we don't do that anymore, I think Americans will feel differently about their country. E uma vez que nós não temos mais isso, não fazemos desse jeito, nós nos sentimos diferentes com relação ao nosso próprio país. Nós demos aqui também no DCM um pequeno artigo de um cientista político francês chamado Arnaud Bertrand, e ele fala que os Estados Unidos não têm mais a verniz moral, abdicaram daquela tentativa de você chancelar esse tipo de ataque a outros países com uma ideia de que estava levando a democracia. Era tudo propaganda, tudo bem, mas pelo menos servia como uma espécie de proteção com relação ao que o Trump está fazendo, que é deixar muito claro o quanto que aquilo é pirataria, é roubo, é gangsterismo, é máfia. O senhor concorda com essa leitura? Como é que o senhor está vendo essa nova ação aí do governo americano e a ameaça agora sobre a Groenlândia, professor? Por favor. Olha, primeiro, boa tarde aos nossos ouvintes, mas, olha, concordo inteiramente, né? Eu concordo inteiramente com a análise da jornalista do The Atlantic, né, que, de alguma forma, faz uma representação daquilo. A expressão verniz é ótima, né? Porque ela simbolizava, embora não fosse bem democracia, embora não fosse bem tudo isso, mas tinha um verniz em torno dessa situação, tinha um anteparo, sabe, que talvez acho que a gente é obrigado a usar, tinha um freio, né? Tem um limite, né? Não se ultrapassavam certos limites. A gente está esquecendo que nós estamos pegando a parte mais complexa disso. Desde 2016, nós temos que fazer esse corte. Desde 2016, o mundo vem esquecendo isso, porque tudo isso que o Trump está fazendo agora, ele ensaiou em 2016 e não conseguia fazer, porque ele não tinha o controle absoluto do governo. Essa é a diferença fundamental. Tinha alguns jornalistas, o primeiro que deu essa expressão foi o Bob Woodward, aquele jornalista dos Estados Unidos, né? E ele dizia que no governo Trump, número 1, no primeiro governo, havia, abre aspas, adultos na sala. É isso mesmo, né? Haviam pessoas que, de alguma forma, diziam, isso não dá para fazer, isso nós não vamos fazer, e freavam. O segundo governo, como ele ganhou meio que sem esperar, ele não tinha organizado, não tinha planejado o governo. O segundo governo, ele planejou não, ele assumiu. Nós temos que entender, quando a gente fala do segundo governo Trump, nós temos que entender que ele está pondo em prática aquilo que é um projeto de conservadores americanos, para a gente falar com uma expressão mais delicada, de uma ultradireita, super ortodoxa americana, que ele pôs em prática aquilo que eles estão fazendo. O ministério de Trump é exatamente esse projeto. Se você olhar bem, tem nome e sobrenome, isso é da Heritage Foundation, né, que é o projeto 2025. Né? Esse projeto é isso que nós estamos assistindo, enfim, o domínio absoluto, né, o domínio completo de toda o fim deve ser esse verniz, por isso que eu concordei tanto, né? De alguma forma, a exteriorização completa. No caso específico que a gente está comentando mais da Venezuela, né, eu acho que hoje nós temos clareza de 3 situações sobre a Venezuela. A primeira, que eu acho importante, a gente tem que deixar isso claro, é que o Maduro, o presidente Maduro, ele não foi capturado, ele foi entregue. São situações diferentes,
completamente diferente. Ele traduz uma luta pelo poder dentro da Venezuela que agora está começando, nós não temos todos os quadros, mas começando a ficar mais claro, né? Parece muito presente que a Delcy Rodrigues e o irmão dela, o Jorge Rodrigues, que já vinham tendo, o New York Times fez uma matéria completa sobre isso, que já vinham tendo, o Washington Post também, que já vinham tendo conversas com Marco Rubio há meses, não é de agora. Né? Há meses, e de certa forma o contexto foi favorável agora, né? Há uma luta pelo poder, pelo menos 3 focos de poder na Venezuela, que é os irmãos Rodrigues, a presidente agora interina, e o irmão que é chefe, presidente da Assembleia, o grupo do Diosdado Cabello, que é um grupo mais com a polícia política, muito mais voltado a uma repressão política, não podemos fantasiar na Venezuela, isso é real, isso existe, né? E o grupo dos militares, com o Padrinho López, com o ministro da Defesa, que são 3 linhas. Né? Agora, o que aconteceu é o fato 2, né? Primeiro a luta pelo poder, a entrega do Maduro. O fato 2 é a doutrina Monroe, né? Isso a gente precisa lembrar, né? Que não é doutrina Monroe, ele mesmo se chama de doutrina Monroe, né? Que é dividir o mundo em esferas de influência. Ele praticamente sentou e dividiu o mundo, Trump, com a China, deixando o leste da Ásia para a China e ele ficando com o hemisfério ocidental. E aí caíram todos os limites. É a frase do Peter Hegseth, que é o secretário da Defesa, né? E não é de agora, hein, Kiko? É de outubro. Nós vamos tomar conta do nosso quintal. É isto, né? Agora, há um terceiro ponto, um terceiro quadro nessa crise da Venezuela que a gente também precisa prestar atenção, que é o seguinte, né? A Venezuela caiu do céu, foi um presentão para o Trump, porque ele fez toda a campanha eleitoral dizendo que ia encerrar a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza. Alguém viu o fim da guerra em um e outro? Pelo contrário. Né? A Ucrânia está perdendo cada vez mais a guerra e Israel está tomando atitudes de violência absoluta em Gaza incontroláveis. Então, quando a gente olha para esse quadro, né, o Trump não ia conseguir entregar, só que tinha um problema. Né? Ele precisava desse cenário internacional agora para esconder os problemas internos. Desculpe, a inflação está subindo nos Estados Unidos. Quando os números forem consolidados sobre o show que não tinha número, porque não teve pesquisa, e agora, aos poucos, eles vão aparecer, nós vamos ver que a inflação nos Estados Unidos não beira os 3%, não é 2,8%, ela está beirando 4% ou mais. Isso é muito pesado para os Estados Unidos. Nós vamos ver que o desemprego nos Estados Unidos está aumentando e não caindo, por causa das tarifas. Então, de alguma forma, para quem tem uma eleição de midterm para enfrentar agora em novembro, ele precisa tirar isso do foco do americano, ou pelo menos tirar isso dos seus apoiadores. Ele precisa da sua matilha, ele precisa colocar um outro assunto. A Venezuela caiu do céu. Ele coloca a Venezuela aqui porque, de certa forma, ele dá essa satisfação. E é claro, né, faz parte do show de mídia dele. Então nós temos que entender esses 3 pontos. Primeiro, né, a luta pelo poder interno da Venezuela, que o Trump se aproveitou. Segundo, a divisão com a China, que ela também se aproveitou, né, porque é como disse o embaixador russo na ONU anteontem, chega de cinismo. Agora vocês não podem nos condenar que nós atacamos a Ucrânia. Chega de cinismo. Né? E o terceiro ponto é que é uma tábua de salvação para ele enganar o próprio público dele, que está caindo a população
polaridade, não nos esqueçamos disso. Se a gente não olhar para esses 3 pontos, a gente não entende o quanto tem razão a jornalista da The Atlantic, né, e o jornalista francês também, de que o verniz caiu, né? Caiu qualquer limite e eles vão atacar o mundo todo.